Fala galera, aqui é o Sonsim, professor de Física do Colégio Curso SEI, e nesse vídeo a gente vai começar o nosso mini curso de vetores. Qual é a minha ideia com esse curso? Deixar você sagaz em vetores, construir uma base forte nesse assunto que é pré-requisito para vários assuntos na física, campo magnético, cinemática vetorial, dinâmica. É muito importante você dominar vetores, e o que eu vejo na sala de aula é que os alunos vêm aqui para o curso com muita dificuldade nessa matéria. Então, como é que vai funcionar o nosso curso? Quais são os objetivos? Primeiro, eu vou falar da definição de vetores, vou dar aquelas propriedades, vou falar das operações de vetores, mas sempre com exemplos consistentes, exemplos complicadinhos, né, mais difíceis, para você fixar bem a matéria. A gente vai começar aqui, ó, falando da diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que ficam completamente definidas com o número acompanhado da unidade de medida. Então, exemplo, para você entender melhor. Massa. Se eu falar que um objeto tem 2 kg de massa, isso fica completamente definido. Número e a unidade aqui, quilograma. E olha que interessante. Distância entre dois pontos também é uma grandeza escalar. Se eu falar, por exemplo, que a distância entre Rio e São Paulo vale 400 quilômetros. Você vai entender melhor essa parte quando eu falar da segunda aqui, ó. E o que são grandezas vetoriais? São aquelas que precisam, além do número acompanhado da unidade de medida, precisa também de uma orientação. Como assim, mestre? Por exemplo, se eu falar para o meu filho, ande 1 metro, a primeira coisa que ele vai me perguntar é: para onde, papai? Então, essas grandezas que precisam dessa orientação para serem completamente definidas são chamadas de grandezas vetoriais. Eu coloquei mais dois exemplos aqui, ó. Força. Não adianta eu falar para você que uma força é de 2 newtons, né? Comparando aqui com a massa. Porque uma força de 2 newtons pode ser aplicada em qualquer direção, em qualquer sentido. Eu preciso usar uma outra representação. Então a força ela vai vir, ó, número acompanhado da unidade de medida e uma orientação que é representada geometricamente por uma seta, que eu já vou falar que seta é essa daqui a pouquinho. E olha que interessante, ó. Vamos comparar distância com deslocamento aqui. Porque deslocamento é uma grandeza vetorial. Lembra do exemplo que eu dei? Pedi para o meu filho andar 1 metro, eu pedi para ele fazer um deslocamento. Na física, a gente chama isso de deslocamento. Pedi para uma pessoa, para um móvel, para um carro, sair de um ponto A até um ponto B. Então, se eu falar para ele assim, ó, filho, ande, por exemplo, aqui, ó, 3 metros para cima ou para frente, agora ele vai saber o que ele tem que fazer. Ele vai entender o comando, vai entender a ordem e vai conseguir executar corretamente. Então, a gente precisa de uma ferramenta diferente para representar grandezas vetoriais. As grandezas escalares não precisam de orientação. Qual é a ferramenta que a gente usa? O número real. A uma distância de π metros, um tempo de raiz de 2 segundos, eu só preciso dos números reais, acompanhado, claro, da unidade de medida, para representar as grandezas escalares. Mas aqui, ó, eu preciso de uma ferramenta nova, de uma ferramenta diferente. Que ferramenta é essa? É o vetor. Então vamos definir vetor corretamente agora? Eu gosto de definir vetor assim, dizer que é um número especial que tem 3 características: módulo, direção e sentido. Repare que o módulo é responsável para representar essa partezinha aqui, ó, número acompanhado da unidade de medida. E aqui, direção e sentido é o que a gente usa para representar a orientação, para descrever a orientação do vetor. Então, vetor a gente representa graficamente por uma seta. Aqui é chamado de origem do vetor. Esse camarada aqui é chamado de ponta ou extremo do vetor. O nome do vetor a gente costuma usar ou letra maiúscula ou letra minúscula. Aqui, por exemplo, um vetor força, eu usei letra maiúscula. E o mais importante, galera, para você não dar mole numa prova discursiva, não perder pontinho na prova do IME ou do ITA, por exemplo, é não esquecer a setinha em cima. Se eu tiro a setinha, isso aqui é uma grandeza escalar agora. Se eu coloco a setinha em cima, isso aqui é uma grandeza vetorial. Essa setinha em cima da letra faz toda a diferença e é muito importante para você não perder pontinho na hora da prova, tá? E onde estão essas 3 características nesse vetor aqui? Como é que eu faço para destacar todas elas?
Eu posso colocar assim, ó, módulo do vetor força igual a 2 newtons, por exemplo. Então aqui, ó, 2 newtons. É assim que a gente escreve o módulo do vetor força. E a direção e sentido? Como é que eu faço para destacar? Como é que eu faço para representar? Eu posso dizer, por exemplo, ó, que a direção desse vetor aqui forma um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então é sempre importante pegar uma direção de referência, geralmente a linha horizontal, e dizer o ângulo que esse vetor forma com essa direção horizontal, que é de 45 graus. Isso aqui, galera, é a direção. E a direção tem dois sentidos. Nesse nosso caso aqui, o sentido é nordeste. É nordeste. Agora a gente vai resolver um exemplo para fixar bem essa primeira parte de definição de vetores. Como é que eu faço para descrever esse vetor aqui? Determinar as três características dele: módulo, direção e sentido. Coloquei aqui um quadriculado. O lado de cada quadrado vale 1 centímetro. A gente pode até colocar uma interpretação física aqui, dizer que uma formiga se deslocou de um ponto A até um ponto B e eu quero calcular o módulo, a direção e sentido do vetor de deslocamento dessa formiga. Vamos começar pelo módulo. Para a gente calcular o módulo do vetor de deslocamento, a gente vai ter que completar um triângulo retângulo. A gente vai fazer essas projeções aqui para formar um triângulo retângulo. E a gente vai contar quadradinhos. Ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos. Então eu tenho um lado que mede 3 centímetros. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Aqui eu tenho outro cateto que mede 4 centímetros. Como é que eu faço para achar, então, o tamanho dessa hipotenusa? Basta fazer o teorema de Pitágoras, né? Então, ó, d ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, isso aqui dá 25. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, o módulo do deslocamento da formiga vai valer 5 centímetros. Inclusive, uma curiosidade aqui para vocês. Ó. Esse triângulo aqui é chamado de triângulo pitagórico. Triângulo cujos três lados são números inteiros. E esse triângulo aqui é o 3, 4, 5. É um triângulo muito importante, muito famoso e cai toda hora, aparece toda hora na física. Isso aqui, galera, é só o módulo. A gente precisa achar a direção e sentido. Então, puxa aí da memória. Como a gente faz para descrever a direção e sentido desse vetor? Preciso calcular esse ângulo aqui, ó. Preciso calcular o ângulo que ele faz com a direção horizontal. Aqui não é um ângulo notável, 45 graus no primeiro exemplo que eu dei na parte anterior. Então a gente vai precisar determinar esse ângulo por alguma função trigonométrica, seno, cosseno ou tangente. Então vamos usar a tangente aqui. Quem é a tangente desse ângulo θ? Cateto oposto sobre o cateto adjacente, 4 terços. Então, o ângulo aqui vai ser arco tangente de 4 terços. Então, qual é a direção desse vetor? Uma direção que forma um ângulo arco tangente de 4 terços com a direção horizontal. E o sentido determinado pela seta. Agora a gente vai falar de igualdade entre vetores. Galera, muito importante essa parte, porque tem pegadinha clássica que geralmente aparece em prova e costuma, o aluno que não está atento, costuma errar isso. Então, para que dois vetores sejam iguais, três coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. Eles precisam ter o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, os aspectos de cada vetor têm que ser os mesmos. Os três aspectos têm que coincidir. Se uma dessas três coisas for diferente, o vetor como um todo ele é diferente. Então, olha esse exemplo aqui, pegadinha. Um carro percorre uma pista circular sempre 80 km por hora. Então, imagina que você está vendo de cima aqui, ó, drone view. Você está olhando de cima uma pista circular. Coloquei o carro aqui, ó, em 4 posições diferentes. Então, quando o carro passou por aqui, eu tirei uma foto. Quando ele passou aqui no ponto B, eu tirei outra foto. E assim por diante. E essa setinha laranja aqui, ó, essas setas laranjas, representam a velocidade do carro em cada posição dessa. E olha só a afirmação que eu faço. A velocidade do carro é constante. Quero que você diga se isso é verdadeiro ou falso. Então pausa o vídeo, dá uma pensada, responde direitinho
E aí, vou resolver agora com vocês. Ó. Então, olha isso daqui. Para que essas velocidades sejam as mesmas, para que essas velocidades sejam as mesmas, essas três características têm que coincidir. E se você reparar, ó, o tamanho da velocidade é o mesmo, porque o carro percorre a pista sempre 80 km por hora. Isso aqui é um módulo. Mas como o carro faz uma pista circular, como o carro faz uma curva, a direção da velocidade muda. Se a direção da velocidade muda, o vetor velocidade muda. Então, quando eu digo que a velocidade do carro é constante, isso aqui é falso, porque velocidade é vetor e vetor tem três características e duas delas, que é a direção e sentido, está mudando o tempo inteiro. Continuando, galera, uma definição bastante importante é de vetor oposto. Então, se um vetor B é oposto a outro vetor A, é assim que a gente escreve, ó, B é menos A, isso quer dizer que eles têm a mesma direção, mesmo módulo e sentido contrário. Olha como é que isso fica graficamente. Então, se o vetor A tem essa direção e sentido, o vetor B, que é menos o vetor A, olha o que o sinal de menos faz com o vetor. Ele inverte o sentido do vetor. Então, quando eu coloco o sinal de menos na frente de um vetor, eu estou dizendo, estou representando uma mudança de sentido. Mantém o módulo, mantém a direção e o sentido inverte. Outra definição importante é de vetores paralelos. Eu digo que dois vetores são paralelos se eles possuem a mesma direção. Eu podia parar aqui, que a definição estava ok, mas eu prefiro colocar o seguinte, ó, podendo ou não ter o mesmo módulo e sentido, para você não se confundir. Então, eu coloquei aqui três exemplos de vetores paralelos. Tem a mesma direção, o B tem até o mesmo sentido, mas o módulo é diferente. O C já não tem nem o mesmo módulo e nem o mesmo sentido do vetor A. E é assim que a gente representa, ó, por essas duas barras inclinadas, é o símbolo de paralelo. Então, o vetor A é paralelo ao vetor B, que é paralelo ao vetor C. Então, classifique essa assertiva que eu vou falar agora em certo ou errado. Todos os vetores iguais são paralelos. Todos os vetores iguais são paralelos. Isso é verdadeiro, porque se dois vetores são iguais, por exemplo, se eu colocar um vetor A, que é igualzinho ao vetor B, tendo o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, é claro que eles vão ter a mesma direção, então são vetores paralelos. Olha agora essa segunda afirmação. Todos os vetores paralelos são iguais? Será que todos os vetores paralelos são iguais? Agora não, né? Aqui no quadro já está o exemplo. Eu tenho três vetores paralelos que não são iguais. E para a gente fechar esse primeiro vídeo com chave de ouro, olha esse exemplo que eu coloquei aqui para a gente resolver junto. Eu coloquei vários vetores aqui dispostos no espaço. Eixo x, y e z. Coloquei aqui metade de um cubo, como se fosse um cubo aberto, né? Um cubo que você pudesse enxergar dentro dele. E desenhei na face desse cubo, desenhei sobre a face desse cubo alguns vetores. A, B, C, D, E, F. Eu quero que você me ajude a descobrir quais são os vetores iguais e quais são os vetores opostos. Se você quiser pausar o vídeo e resolver rapidinho sozinho, depois você despausa e confere aqui a solução comigo. Então vamos lá. Quais são os vetores iguais? Letra A. Tem que ter mesmo módulo de direção e sentido. Vamos pegar aqui, ó. O A e o E já são opostos, né? Então já vou colocar aqui embaixo. Ó. A e E são opostos. Agora vamos para a letra B. Ó. Será que tem algum vetor igual ao B? Acho que o B é igual ao F. Ó. Então B e F. Eu vou seguir na ordem alfabética aqui para não perder nenhum. Depois C. Será que tem algum vetor igual ao C? Eu acho que o C é igual ao D. Pronto, eu acho que a gente terminou. Se você enxergou algum vetor aqui que eu esqueci, pode escrever nos comentários. E a gente chegou agora ao fim do nosso primeiro vídeo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre operação de vetores.